Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo, é uma alegria receber vocês aqui no nosso canal Mundo Católico Romano para mais um vídeo, né? Resolvi então fazer esse pequeno vídeo, né, tecendo alguns comentários a respeito de um vídeo que eu recebi aqui via WhatsApp, né? Um vídeo de um pastor dessas igrejas neopentecostais, onde ele fala para o seu público, para a sua igreja, que a Igreja Católica, ela acorrentou a Sagrada Escritura, que ela escondeu a Bíblia e que não permitia que ela fosse lida pelos fiéis, né? Mas vamos ao vídeo e vou tecer alguns comentários a respeito. Muito tempo a Igreja Católica escondeu a palavra. Muito tempo a Igreja Católica escondeu a palavra, acorrentou a palavra. Só riquinho tinha acesso, só quem tinha título tinha acesso. Aí Deus levanta Zwingle, Deus levanta Lutero, levanta Calvino, levanta John Knox. A palavra está liberada para todo mundo que quiser meditar. A palavra está liberada para todo mundo que quiser ler. Nada mais falacioso, nada mais mentiroso, né? Nada mais do que anacronismo histórico, mentiras, distorções da própria história. Porque, como nós sabemos, uma parte da Sagrada Escritura, sobretudo os 27 livros do Novo Testamento, foi compilado pela Igreja Católica, e não só compilado, mas também preservado, né? A própria história do cânon bíblico revela isso, né? Então, até 397, ali no final do quarto século, já entrando para o quinto século, não se tinha um Novo Testamento definido. E quem faz isso é a Igreja Católica. E digo mais, a igreja após Constantino, né? Porque muitos dizem que a igreja se corrompeu com Constantino. Porque, de fato, se a igreja se corrompeu com Constantino, como esses pastores alegam, podemos dizer também que o Novo Testamento é fruto dessa igreja romana constantiniana, como dizem, né? Mas não vem ao caso. Mas só para lembrar, né? Que o Novo Testamento só foi definido, essa lista dos 27 livros, a partir de 397, nos concílios regionais de Cartago, Hipona e tantos outros concílios que a igreja vai definindo através dos seus concílios regionais, sínodos. E foi os bispos católicos que nos deram o Novo Testamento, né? A igreja também sempre teve um grande zelo e preocupação com a Sagrada Escritura, e nós vamos ver lá em 382, mais ou menos, o Papa Damaso, ele dá uma tarefa a São Jerônimo para que pudesse traduzir a Sagrada Escritura dos originais grego para o latim, que era a língua popular da época, né? E São Jerônimo conclui essa tarefa, né? Não somente de traduzir os evangelhos, mas também de traduzir todo o Antigo e Novo Testamento para o latim. E a igreja sempre teve esse cuidado, né? Porque nessa época também já vinha surgindo algumas versões latinas com distorções. O que a igreja sempre fez na história foi ter esse cuidado com as traduções, diferentemente do que aconteceu com o protestantismo, né? E falando de protestantismo, né? Ele cita Calvino, Lutero e Zwingli e tantos outros no seu vídeo, como se eles fossem, né, responsáveis para que a Sagrada Escritura chegasse às nossas mãos. O que Lutero fez, nada mais, nada menos do que Lutero fez, foi traduzir um exemplar para si mesmo, né? Ele traduziu um exemplar da Sagrada Escritura, traduziu um exemplar para o alemão. Isso é que Lutero fez. E ainda fez com distorções, né? Então, o que ele está falando, atribuindo à Igreja Católica, aconteceu com o protestantismo. Foi o protestantismo que distorceu a Sagrada Escritura, que tirou livros, né? Pelo menos 7 livros do Antigo Testamento, onde a igreja dos primeiros séculos, a igreja cristã, sempre utilizou a chamada versão Septuaginta, né? A Bíblia grega, onde estava contido 7 livros deuterocanônicos, né? E Lutero fez o desprazer, né, de manipular a Sagrada Escritura, retirando, né, mutilando a Sagrada Escritura, retirando os 7 livros deuterocanônicos, alguns fragmentos de Daniel, alguns fragmentos de Esté. Além disso, também, esse Lutero que ele exalta como aquele que deu a Bíblia para eles, na verdade o que ele fez foi distorcer e acrescentar e manipular a Sagrada Escritura. Nós vemos o que ele fez com Romanos, capítulo 5, versículo 1, para poder adequar a Bíblia à sua heresia da sola fide, né? Ele colocou em Romanos, capítulo 5, versículo 1, onde diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo. O que Lutero faz? Tendo sido, pois, justificados somente pela fé, para colocar aqui o somente, né? O sola, ele que pregava as 5 solas, né? Então, Martinho Lutero o que fez foi manipular, distorcer a Sagrada Escritura. Aqui em Romanos ele vai acrescentar a palavra somente para poder adequar a Bíblia à sua heresia da sola fide, né? Lutero também, para adequar a Bíblia às suas heresias, o que ele faz? Como existe a carta de Tiago, né, do apóstolo do Senhor, autenticamente inspirada por nosso Senhor Jesus Cristo pelo Espírito Santo, reconhecida pela igreja e através dos concílios, né? Ele chamou a carta de Tiago carta de palha, né? Então esse Lutero que ele diz que deu a Sagrada Escritura, que Deus levantou Martinho Lutero, ele faz nada mais, nada menos do que distorcer a Sagrada Escritura. Inclusive ele coloca como caráter não autoritativo o livro de Judas,
Por exemplo, né, o Apocalipse de São João, ele coloca como caráter não autoritativo. A carta de Tiago, que ele chamou de carta de palha. Inclusive, ele mesmo diz, né, deve-se distinguir entre livros e livros. Os melhores são os evangelhos, são o Evangelho de João e as cartas de Paulo, especialmente aos Romanos, Gálatas, Efésios e a primeira carta de São Pedro, né? Estes são os livros que te manifestam a Cristo e que te ensinam tudo o que precisas para a salvação, ainda que não conheças nenhum outro livro. A carta de Tiago, diante desses livros, nada mais é do que carta de palha, pois não apresenta nenhum caráter evangélico. Segundo Lutero, não apresenta nenhum caráter evangélico. Isso ele fala no prólogo da própria Bíblia, né, de Lutero. Ele fala no prólogo do Novo Testamento, né, na sua versão de 1546. Né. Agora, uma coisa é necessário admitir, que de fato eles nasceram em uma época favorável. Isso não podemos negar. Porque em 1517 surge o protestantismo, né, com Martim Lutero. Alguns anos antes tinha surgido a imprensa, né? Inclusive o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia, né? A Bíblia de Gutenberg. Ainda era a imprensa na época uma tecnologia extremamente precária, e só após 5 anos que foi impresso o primeiro livro, e foi justamente a Sagrada Escritura, né? Então, com o surgimento da imprensa em 1450, se facilitou os livros pudessem ser difundidos, inclusive a Sagrada Escritura, né? Porque antes do surgimento da imprensa, nós observamos no mundo antigo, por exemplo, né? Para se comprar uma folha de papiro ou de pergaminho, tinha que se trabalhar uma semana de um trabalhador comum. Isso para que você tenha uma noção da diferença dos nossos tempos de hoje, né? Então não podemos cometer anacronismo histórico, né, ou distorções históricas, avaliando os tempos antigos com o nosso mundo de hoje, né? Hoje nós compramos centenas de folhas ou milhares de folhas por alguns trocados, por alguns centavos, né? Então não era fácil colocar a Bíblia na mão de todo mundo de fato, né? Não porque a igreja não queria, não porque a igreja queria esconder a Sagrada Escritura, como maldosamente alguns falam, né? Mas por consequência da própria situação da época. Então o que eles fazem é pegar uma situação própria da época, distorcem isso e usam contra a igreja católica, né? Sendo que Lutero também não colocou a Bíblia na mão de todo mundo, ele fez um exemplar para ele, ele traduziu uma Bíblia para ele somente, né? Mas de fato o protestantismo surge com esta facilidade que é a imprensa, né? Hoje nós podemos imprimir na própria casa, né? Então é muita desonestidade ou desconhecimento histórico para se falar tantas bobagens, né? Então, se falando de Lutero, o que ele faz é distorcer a Sagrada Escritura. Deus levanta Zwingli, Deus levanta Lutero, levanta Calvino, levanta John Knox. Ele exalta os reformadores, mas quais são os frutos? Está aí as consequências, né? Trocentas seitas protestantes, milhares de seitas, todas pegando aquilo que Lutero ensinou, aquilo que Calvino ensinou, né? O livre exame, cada um pode examinar a Sagrada Escritura ao seu bel prazer, e saem por aí fundando novas seitas, né? Distorcendo a palavra de Deus, distorcendo a Sagrada Escritura. Isso sim é o fruto do protestantismo, né? A chamada divisão e subdivisão do cristianismo. Um forte abraço a você e até o nosso próximo vídeo. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada.